Adoção, um exemplo de amor, aqui pela nossa TV Mundi. Hoje nós estamos recebendo a Patrícia Nunes, que é uma adotante e daquelas que a gente imagina que não existem, que são adotantes de crianças quase que recém-nascidas e chamada pelo cadastro. Então, Patrícia, conta pra gente um pouquinho do teu procedimento de habilitação, quando se iniciou, quanto tempo demorou? O processo de habilitação começou em 2008, demorou um ano mais ou menos, até a gente ser chamado, passar por aquelas entrevistas todas da equipe técnica. Na época que a gente foi habilitado, a nossa carta tinha validade de 3 anos, que foi uma época um pouco atípica. Teve uma transição, foi né? aquela transição da nova lei de adoção, depois passou para 2 anos, então a nossa carta ainda valia 3 anos. Na verdade, a gente ficou na fila quase 3 anos, quando a gente começou a pensar em renovar o cadastro, né? Então faltavam uns 3, 4 meses para expirar a validade da carta, a gente foi chamado pela equipe técnica para conhecer um neném de 5 meses e meio, que foi assim, dentro do perfil da gente, né? Dentro do perfil que a gente tinha colocado na época da habilitação. Que foi amor à primeira vista e acabou concretizando. Entendi. Você é casada? Nós estamos casados. E como é que surgiu essa vontade de adotar entre você e o Enio, seu esposo? A gente já estava casado já há alguns anos, né? A gente vivia juntos há alguns anos. Meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento. Qual a idade deles? Hoje eles estão com 21 e 22. Quando a gente foi morar junto, eles eram crianças, tinham 8, 9 anos, 9, 10 anos de idade. Aí depois de uns 4, 5 anos a gente resolveu tentar ter filho, não conseguiu, aí começamos a fazer aqueles tratamentos todos, eu passei por 2 cirurgias, fiz inseminação artificial, fertilização in vitro, acabamos com o dinheiro todo fazendo tratamento, até que na segunda ou terceiro ciclo de tratamento eu falei assim, não, chega, é muito sofrimento, que eu quero ser mãe, né? Independente de qual a forma, ele entendeu, né? Ainda bem, entendeu? Né? Sim, lógico. Aí a gente começou a pesquisar com relação à adoção, porque até então a gente tinha aquela visão idílica e romanceada de novela, que é a adoção e tal. Aí a gente começou a procurar a internet, eu comecei a entrar naquele grupo do Orkut, né? Adoção é um exemplo de amor, que deu o nome aqui ao nosso programa. Sim. Aí a gente começou a se inteirar, né, da coisa, até que realmente eu decidi que a gente ia partir para o caminho da adoção e esquecer a parte do tratamento. Entendi. Como é que foram realizadas assim as entrevistas? O estudo técnico, como foi baseado? Houve uma visita domiciliar? Como ocorreu? Primeiro a gente participou acho que de 3 ou 4 dinâmicas de grupo lá no fórum. Dentro do fórum mesmo? Dentro do fórum, com assistente social e psicóloga e mais alguns casais. Não lembro quanto, talvez mais uns 5 ou 6 casais por grupo. Era uma dinâmica que praticamente demorava a manhã inteira, onde o assistente social e a psicóloga traziam casos pra gente e realmente botavam a realidade nua e crua da coisa, né? Como eu falei, a gente tinha uma visão romanceada da adoção, né? Que não é bem... na verdade, as crianças que estão para adoção são porque têm algum problema, porque não foram, assim, bem acolhidas na família biológica, são vítimas de como é que se diz? Maus tratos, abuso, negligência. E a gente, assim, na verdade, quando a gente começa a ter contato com isso, é um choque, né? Porque como é que você, né? A gente acha que o filho da gente não vai ter nenhum problema, vai chegar pra gente, né? Perfeito. Embaladinho, presente. Bonitinho, rosinha, assim. Essas dinâmicas eram assim, no começo pra mim foram assim, um pouco cruéis, mas foram boas, porque a gente pelo menos foi elucidado das coisas. Depois disso, a gente teve uma visita domiciliar, que foi lá na nossa casa, onde eles fizeram questão de ter a minha família, minha mãe estava presente, os filhos do Enio estavam presentes também, meus enteados, a empregada estava presente. Fala como é que funciona essa visita domiciliar, porque as pessoas morrem de medo, né? Acham que o assistente social vai lá para, sei lá, olhar debaixo do tapete. Isso. Então conta, porque de repente a gente já quebra esse mito. Na verdade a gente fica com medo mesmo, tá? Mas assim, o que acontece? Eles vão ver primeiro se você mora lá onde você declarou que você mora mesmo. Se você tem
condição, se a tua casa tem o mínimo de condição para acolher uma criança, se tudo que você declarou nas entrevistas, no que você solicitou, tem a ver realmente com a verdade. Conversaram muito com os filhos do Enio com relação, vocês sabem o que é adoção, vocês estão preparados para ter um irmão adotado, você sabe que as crianças podem vir com algum tipo de problema, de família, de alcoólatra, dependente de drogas e tal, e tal, e tal. Conversaram muito com a minha mãe também. Na verdade, eles fazem uma entrevista para ver se tudo aquilo que você falou é verdade, se você tem condição de ter uma criança na sua casa. Olharam a minha casa inteira, viram o quartinho, na época o quartinho estava todo montado e tal. Assim, né, o medo é normal, mas assim... Não é um bicho de sete cabeças, não é? Só vão ver assim, se o que você falou condiz com a verdade, né, como você declarou. E os irmãos dela, foram uma dinâmica bem, falaram normalmente, vocês já tinham conversado com eles, explicado que a adoção daria para eles, na realidade, um irmão com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Conversaram. E sem problema nenhum. A acolhida foi exatamente a mesma que seria de um filho biológico. Até surpreendentemente, assim, foi além do que a gente imaginava. E a vovó? Nossa! A vovó, então, assim, quando a minha mãe soube que a gente resolveu adotar, a primeira reação dela foi um pouco assim de apreensão. Mas vocês têm certeza e tal. Eu falei, mãe, não tem jeito. Não, tudo bem, se você está querendo, eu vou adoçar. Mas quando a Valentina chegou, nossa. Vovó desmanchou. Nossa, chega a ser até over. O que acontece, pelo menos é o que eu entendo com relação às nossas mães, né? Que a minha mãe, acredito que seja um pouco mais velha do que a sua, mas elas têm medo daquela, não sei, alguma coisa do imaginário, né? Que a gente está trazendo para casa o filho dos outros. Exato. Mas o maior medo da minha mãe não é nem esse. Eu até entendo ela e até concordo um pouco. É que, assim, que ela seja vítima de algum tipo de preconceito, de discriminação. Entendeu? Então a minha mãe, ela é quase que uma leoa com relação a neta. Tipo assim, se falar adoção, isso aqui é adotada, isso aqui, e acabou, entendeu? Mas o medo dela maior, hoje, não sei se na época era esse, mas hoje é assim, que ela seja vítima de algum tipo de discriminação, por ser adotada. Por ser adotada. Nós estamos dando um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta mais com História de Valentina. Fique conosco.